dia, Gabriela. Seja bem-vinda. Bom dia, Bia. Bom dia, Max. Sejam bem-vindos. Bom dia, Ana Paula. Que bom que vocês estão aqui. Oi, Cleo. Bom dia. Acharam que eu não ia entrar, né? Bom dia, Daisy. Seja bem-vinda. Bom dia, Nayane. Bom dia, Reni. Sejam bem-vindos. Vamos orar, vamos entrar no nosso estudo, vamos continuar o que a gente estava estudando ontem. Enquanto você manda o seu aviãozinho, vê se o coraçãozinho aqui está funcionando, vê se ele está saindo aí, que cor que ele está saindo. Vamos orar, vamos pedir para o Espírito Santo trazer ao nosso coração as palavras, aquilo que queime nosso coração, aquilo que o Senhor tem para vir de encontro com as nossas necessidades, aquilo que o Espírito Santo tem para trazer ao nosso coração. Então, que bom que você está aqui e nós podemos buscar essa presença, buscar tudo aquilo que vem do Senhor. Bom dia, Ivo, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo precioso. Obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos, Pai, no mesmo propósito de crescer, Pai, na graça, no conhecimento do Senhor. Espírito Santo, obrigado por esse dia, Pai, maravilhoso que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Pai, preparou todas as coisas. Tudo já existe, Pai, porque o Senhor preparou. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado por esse dia, Pai, que o Senhor já fez. Porque todas as coisas, Pai, já existem. Senhor, que venham se manifestar, Pai, que venham se materializar em nossas vidas. Espírito Santo, vem, Senhor, com a Tua graça. Vem, Senhor Deus, com a Sua misericórdia que se renova a cada manhã. Vem se renovar sobre a vida, Pai, de cada um dos meus amigos, das minhas amigas que estão entrando aqui, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar comigo e de falar com cada um, Senhor Deus, dos meus irmãos, Pai. Espírito Santo, Tu tem liberdade aqui. Espírito Santo, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser aqui. Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos, Pai. Nós Te adoramos e dizemos, Pai, como é bom e agradável estar na Sua presença. Como é bom e agradável estar, Senhor Deus, passando esse tempo precioso junto contigo, Senhor. Pai, obrigado. Nós Te louvamos, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu santo nome. Pai, muito obrigado. Pai, há pessoas aqui, Senhor Deus, que precisam, Pai, necessitam de uma palavra específica.
Senhor, fala com elas. Há pessoas que vieram com um propósito, Pai, de ouvir o Senhor falar. Senhor, que eu seja apenas o teu instrumento e que eu fale da maneira que o Senhor quer falar, Pai. Senhor Deus, que toda palavra que sair da minha boca seja inspirada pelo Senhor. Pai, obrigado, Pai, porque nós podemos crescer, Pai, e ter pleno conhecimento, Pai, de toda a sua vontade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós te adoramos e entregamos, consagramos esse momento a Ti, bloqueando do mundo espiritual toda distração, toda tentativa do inimigo, tirar essas pessoas daqui. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que todas as coisas que o Senhor planejou para hoje já existem e já vão acontecer, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, Regi, bom dia, Michele, bom dia, Marcelo, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso texto de ontem. Ontem nós começamos a estudar o livro de Colossenses, capítulo 1, e nós paramos aqui no verso 15, certo? Então aqui falava no verso 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, Isso que Deus está falando aqui, Deus colocou que Jesus, é a imagem. Ele nos redimiu, Os nossos pecados foram redimidos por Ele, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Então nós temos o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava de todo o pecado. E por quê? Ele é a imagem, do Deus invisível. Então essa palavra imagem aqui, ela indica a representação visível exata de algo ou alguém. Então Jesus, ele é o Filho, ele é a representação invisível. Jesus também é a representação do Deus. Jesus também representa a humanidade sem pecado. O título aqui, primogênito, não quer dizer que Jesus foi criado, e sim que ele tem a primazia e está acima de toda a ordem criada. Bom dia, Nair. Quando nós vemos essa imagem aqui do Deus invisível, primogênito de toda a criatura, nós vemos o que Jesus veio. Ele veio para nos dar o exemplo. Ele veio para mostrar que sim, que é possível nós vivermos uma vida em santidade, uma vida separada. Lembra que a carta que Paulo está escrevendo? Aos Colossos, aos santos, aos irmãos fiéis em Cristo. Então os santos está relacionado aos separados, separados do mundo, separados das trevas. Sim, é possível, através de Jesus, nós vivermos uma vida em santidade. Como que nós podemos viver uma vida em santidade? Lá em Romanos, o livro inteiro de Romanos, nós vamos ter tempo de estudar, ele fala de 2 tipos de pecado, Ele fala de pecados no plural e fala de pecado no singular. Qual que é a diferença? Quando a gente vai para o original, a palavra pecado no singular, ela está relacionada à natureza pecaminosa. E daí lá em Romanos diz que Jesus destruiu o pecado. Então no original ele está dizendo assim, Jesus destruiu a natureza pecaminosa. Eu não preciso mais ficar refém do pecado, eu não preciso mais ficar refém da natureza pecaminosa. Eu estou agora debaixo da nova natureza, da natureza de Cristo. Antes eu tinha o DNA de Adão. O DNA de Adão é pecaminoso, mas Deus, através de Jesus, destruiu. Por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou a santidade, entrou a salvação. Quando Jesus Cristo morreu, ele falou que era necessário ele morrer. Ele morreu para que nós nascêssemos, para que nós fôssemos ressuscitados com ele. Ele caiu na terra, a semente caiu na terra, e a semente morreu, e ele ressuscitou, e ele deu muitos frutos. Olha quantos frutos
Jesus já deu. Todo aquele que está nele, né, produz muitos frutos. Então, essa é a imagem de Deus, né? É saber os frutos que nós estamos produzindo, é saber tudo aquilo que está acontecendo, tá? Então, nós temos aqui no verso 16 a continuação desse estudo que a gente fez ontem, de tudo que a gente foi fortalecido, a forma que Paulo estava orando a igreja de Colossos, né? Como que era para nós orarmos. Fala para mim aí, quem que pegou essas palavras-chave e começou a orar? Quem que pegou a Bíblia lá e pegou um giz de cera e começou a pintar? Você estudou o contexto anterior, ontem? Pegou e colocou em prática, começou a orar? Se você fez, coloca aí, eu fiz. E esse coraçãozinho aqui parou de funcionar, gente? Travou aí? O que está acontecendo? Fala aí, senão eu acho que travou. Vocês param de subir os coraçõezinhos aí, ó. Então, no verso 16, ele diz assim, ó: porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então, todas as coisas. Cristo, ele é soberano sobre toda a criação, porque é o Criador, ele que criou todas as coisas. A menção aqui que faz, ó, de tronos, principados, potestades, está fazendo uma referência às 4 classes de seres angelicais que talvez dirigiam os afazeres humanos. Então, provavelmente isso foi uma correção da falsa doutrina que promovia a adoração de anjos. Dessa forma aqui, o Paulo, ele afirma a supremacia de Cristo sobre toda a criação, pois todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Tudo que foi criado é para Jesus. Como que a gente tem acesso a todas as coisas? Porque nele todas as coisas foram criadas, no céu e na terra, as visíveis, as que a gente vê com os nossos olhos físicos, e as invisíveis. As invisíveis você consegue ver? Você consegue ver as coisas invisíveis? Diz para mim, você consegue ver as coisas invisíveis? Sim ou não? Então, com vergonha de responder, não é vestibular aqui que você responde e daí tá errado, já perdeu a vaga. As coisas invisíveis, você vê? Fala para mim se você consegue ver as coisas invisíveis. Não consegue, Bia? Quem mais? Quem acha que sim, coloca sim. Quem acha que não, coloca não. Você acha que é possível ver as coisas invisíveis? Porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Me diz uma coisa, quando uma coisa não existe, tá? Uma coisa ainda não existe, e você vê ela na sua mente, você consegue ver uma coisa invisível? Quando você cria a imagem, né? Imagina assim, ó, vocês mulheres, eu acho difícil ter uma mulher que não gosta de sapato, né? Tem alguma mulher aí que não gosta de sapato? Já pensou? Imagina aquele sapato lindo, né? Do jeito que você gosta, eu não sou especialista em sapato, eu não vou colocar os detalhes, mas começa a imaginar os detalhes desse sapato. Um sapato que você ainda não tem, mas que você deseja muito. Aí você cria uma imagem e você vê essa imagem. E você imagina tanto essa imagem que você consegue até sonhar à noite com esse sapato. O que aconteceu? Você conseguiu ver uma coisa que era invisível. Você ainda não tinha essa
essa visão. Você viu algo invisível. Agora vamos para as coisas espirituais, né? Vamos para as coisas espirituais. Quando nós temos visões, né? A minha filha, por exemplo, ela teve uma visão. Ela viu, né, Jesus com os anjos. Ela viu, mas ela não viu com os olhos físicos. Ela viu com os olhos espirituais, porque ela ainda estava em coma. Então ela viu, ela teve uma visão. O meu sogro, ele já teve visões abertas, estava caminhando e teve uma visão aberta de uma coisa invisível. Então é possível nós vermos as coisas invisíveis, tá? Conforme a gente vai caminhando para o nível espiritual, estamos mais no nível espiritual do que no nível carnal, nós conseguimos ver. Quando eu quero algo, eu começo a mentalizar, eu começo a imaginar, mesmo que aquilo seja invisível, que aquilo não dê para ver, eu começo a imaginar como que vai ser. Você já se imaginou no céu? Já se imaginou brincando com Jesus lá no céu? Caminhando nas ruas de ouro? Começa a desenvolver a sua imaginação, vendo as coisas que são invisíveis. Lembra que eu falei que você pode deixar a sua mente, os seus pensamentos reagir ou agir? Que você pode agir mandando pensamentos para a sua mente ou pode deixar os pensamentos entrar na sua mente. O que você quer? Quer que os pensamentos entrem na sua mente conforme o inimigo vai jogando, conforme o mundo vai jogando, conforme a televisão vai jogando, ou você quer determinar os seus pensamentos? Então começa já a imaginar como que vai ser o seu dia. Respira fundo, né? Lembra daquele exercício que eu ensinei vocês? Respira fundo até 7 e solta, contando mentalmente até 7. E vai construindo toda a imagem de como que você quer ver o seu dia. O seu dia ainda é invisível. Você não viu ele com seus olhos físicos, mas você pode ver o teu dia inteiro. Tudo o que aconteceu, todas as coisas que vão acontecer hoje, até o final do dia. Aí agora você se vê chegando em casa feliz, realizado, realizada, que deu tudo certo, que tudo aquilo que você planejou deu certo. Né? Como que você vai contar para a sua família as coisas que deu certo? Então, às vezes você tem uma decisão importante para tomar, você tem algo para fazer, tem algo importante ali para fazer. O que você vai fazer? Planeje o seu dia na sua mente, já mentaliza como que vai ser, já mentaliza o seu sorriso quando você está tendo aquela conquista. Você vai conquistar aquilo. Então, é possível você ver as coisas invisíveis quando você cria ela na sua mente. Então, primeiro você cria na sua mente e depois você traz para o mundo físico. Beleza? Concordam comigo? Se não concordam, é só falar aí, tá? Vocês não são obrigados a concordar com tudo que eu falo, tá bom? Bom dia, Jefferson. Seja bem-vindo. Verso 17, Colossenses capítulo 1, verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Jesus, ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Todas as coisas subsistem por causa de Jesus. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Jesus, ele não veio há 2000 anos. Jesus, ele já estava com Deus lá no eterno passado. Sabia? Jesus já estava com Deus lá no princípio. Quando Deus estava fazendo todas as coisas, quando ele chega no 6º dia que ele vai fazer o homem, ele não fala assim, eu vou fazer o homem. E Deus falou, haja homem, e houve homem. Deus, ele falou, agora eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora nós, a Trindade, nós vamos nos reunir e nós vamos façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança, aos atributos de Deus, as características de Deus, do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade, saiu um ser triuno. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos um ser triuno. Lá no eterno passado, Jesus já estava com Deus. Todas as coisas, antes de elas virem a existir, Jesus já estava lá. Tudo que foi criado, né? A preposição antes, provavelmente é uma referência temporal ao fato de Cristo já existir antes da criação, antes que fosse criado qualquer coisa. Tem um verbo, tem uma palavra no original que se chama pericolese, se eu não me engano. Ela fala de antes de tudo existir, né? Jesus, Deus e o Espírito Santo, eles já estavam em harmonia, eles já estavam dançando, eles já estavam se alegrando. Aí eles tiveram uma ideia: vamos fazer alguém semelhante a nós? Vamos fazer o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança? Eles já estavam completos, sabe? É como se fosse um casal, né? O homem e a mulher estão casados e já estão completos, os dois, mas de repente eles veem assim: mas falta algo. Vamos ter um filho? Vamos ter alguém à nossa imagem, à nossa semelhança? O filho não se parece com o pai e com a mãe? Não tem algumas características do pai, algumas da mãe, né? Sai uma pessoa ali que ela se parece com vocês dois, né? Deus, ele fez isso, ele fez nós, a sua imagem e a semelhança. Tem características, tem pontos específicos em nós que remetem a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E eles olham para nós, né? A Trindade olha para nós e fala: olha só, essa parte ali aparece comigo. Você não olha para o teu filho, você que já tem filho, ou você que é filha ou filha ainda não tem, mas olha para o seu pai e fala: nossa, isso aqui eu me pareço com meu pai. Ó, o meu nariz é parecido com meu pai, o meu jeito de falar é parecido com a minha mãe, né? Os meus olhos são parecidos com ele, com ela. E assim você vai se comparando. Nós precisamos lembrar da origem. A nossa origem está em Deus, nós somos criados em Deus. Com o que você se parece com Deus? Qual a sua parte que você se parece com Deus? Nós precisamos olhar o invisível e ver Deus no invisível. E falar: Deus, o que eu me pareço contigo? Aí você vai começar a ver Deus na sua vida. Você vai começar a ver, olhar no espelho e falar assim, não vai só olhar os teus defeitos, as coisas que estão erradas, mas você vai olhar e vai falar assim: nossa, essa parte aqui parece com Deus e eu nem sabia. Eu nem tinha percebido que isso aqui é o que Deus quer que eu faça. Isso aqui é o meu propósito. Aí você começa a se alegrar, porque você parece com seu Pai, você parece com Jesus, você parece com o Espírito Santo. Você é doce, você é suave, você tem uma posição de liderança como Jesus, você exerce poder como Deus. Deus está em você. Lembre-se sempre disso. Quem que é Jesus? Verso 18 diz: Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Então Paulo usou a palavra cabeça aqui no sentido literal e também no metafórico, né? No sentido literal, cabeça indica autoridade, governo, supremacia. Então Jesus, ele é a supremacia, ele é o governo da igreja, ele tem toda a autoridade. No sentido metafórico, cabeça usa a figura de Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja, né? A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, tá? Ele é o cabeça porque é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Essa linguagem faz lembrar a criação e identifica a igreja como parte da nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. A ressurreição cumpriu
o plano de Deus para Jesus, isto é, que ele tivesse a preeminência em todas as coisas. No verso 19, porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Foi do agrado de Deus, o que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então foi do agrado de Deus que a sua plenitude, todo o ser de Deus habitasse no Filho. Então lembra que eu falei que você é digno por causa de Jesus no Filho? Portanto, Jesus era totalmente Deus e totalmente homem. Aqui nós vemos as duas naturezas, a natureza humana de Cristo e a natureza divina. Deus se agradou disso porque, por meio de Cristo, ele iria reconciliar, restabelecer o relacionamento de todas as coisas consigo na cruz. Sabe aquela questão que você talvez pode ficar pensando assim: eu preciso fazer tudo certinho para Deus me aceitar? Você pensa assim? Você pensa ou não? Vocês estão dormindo aí, eu acho, hein? Bora acordar, gente? Bora escrever aí com os dedinhos? Vamos escrever, ó. Você pensa que tem que fazer tudo certinho para Jesus te aceitar? Fala para mim se você, quando você passa aquele dia que você ora, que você jejua, que você lê a palavra, que você já começa às 5 da manhã fazendo devocional e tal, tudo que você pedir para Deus, né, parece que você está numa sintonia, numa harmonia. Mas aí aquele dia que você acordou tarde, perdeu o devocional, não orou, não leu a Bíblia, se irritou, xingou, fez um monte de coisa errada. Aí você fala assim: poxa, hoje eu não sou digno de chegar na presença de Deus. Hoje eu não sou digno de pedir nada para Deus. Afinal eu falhei, afinal eu fiz isso, fiz aquilo, né? Fiz aquele outro. Sabe o que é isso? O inimigo ele vai tentar te pressionar. O inimigo ele vai tentar te pressionar para que você não se sinta digno, não se sinta digna de chegar diante de Deus. Mas aqui nós fomos reconciliados por Jesus. O nosso relacionamento não está baseado naquilo que nós fazemos, está baseado naquilo que Jesus já fez. Então você pode se achegar sim, mesmo quando você estiver em pecado, mesmo quando acontecer alguma coisa errada. Jesus ele vai te amar da mesma forma. Ele vai trazer você para o Pai. Sabe qual que é o erro da humanidade? Começou lá com Adão. Quando a pessoa pecou, Adão pecou, ele fugiu da presença de Deus, ele se escondeu de Deus. E até hoje muitas pessoas, quando acontece algo errado, elas fogem da presença de Deus. Esse é o erro. O que é o certo? O certo é nós pegarmos e fugirmos para Deus. Nós corrermos para Deus. Em vez de eu correr para me esconder de Deus, que é impossível se esconder de Deus, mas eu vou ficar me sentindo escondido, eu preciso correr para a presença de Deus, rasgar o meu coração e falar: Senhor, aconteceu de novo, eu pequei, me perdoa. E Ele está de braços abertos te esperando, porque nós sermos dignos não está baseado no que fazemos, mas está baseado na obra da cruz, naquilo que Jesus Cristo fez. Então você é digno, você é digna de correr para os braços do Pai. Ele está com os braços abertos, te esperando para te dar o melhor. E ele fala, continua falando assim, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, né? Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E vós que noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. No passado nós éramos inimigos de Deus.
Nós éramos escravos, manipulados pelo diabo, mas agora nós somos reconciliados. Noutro tempo éreis alienados e inimigos em vossa mente, pelas vossas obras. O que é alienado? O que é alienado? Bom dia, Neura, seja bem-vinda. O que é alienado? Alienado é o seguinte: você compra um carro, né? Alguém já comprou um carro, já foi numa loja, já comprou algum objeto que fica alienado até você terminar de pagar. Então a pessoa às vezes vai lá e compra uma casa e pega um dinheiro emprestado do banco. A casa vai ficar como uma garantia, fica alienado. O carro, você vai na concessionária, compra um carro, vai na loja, compra um carro, pega o dinheiro do banco para pagar. O carro fica alienado, quer dizer que você pode usar esse carro, mas a qualquer momento que você parar de pagar, o carro não é seu, o carro é daquela empresa que alienou o carro. Então vós no outro tempo éreis alienados e inimigos. Então nós éramos alienados, nós pertencíamos a outro. A pessoa não tem como ficar no meio termo. Ou ela é de Deus ou ela é do diabo. Não tem um meio termo, não existe meio termo. Então toda a humanidade pertencia ao diabo, era escravo do pecado. Mesmo Deus sendo o Criador, o diabo alienou essas pessoas através do pecado, através das vossas obras más. Então o povo era mau. Lembra lá de Noé? Né? Todo o povo era mau. Apenas Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos puderam entrar na arca, e as esposas dos seus filhos. E vós, que no outro tempo erais alienados e inimigos em vossa mente, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Jesus nos reconciliou, então nós não precisamos mais ficar tentando ser aceito. Ele já nos aceitou, Ele já nos escolheu. Então você já é aceito, você já é aceita por Jesus Cristo. Você não precisa mais ficar fazendo um monte de coisa para ser aceito. Tá? Você recebe Jesus, você já está aceito. Aí quando você tem Jesus no seu coração, vai estar em você fazer coisas boas, obras boas, e não mais obras más. Tá? No corpo da sua carne, pela morte, para vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis diante de seus olhos. Então, Jesus, ele fez toda a obra que ele fez no corpo da sua carne. No corpo da sua carne. Ele sofreu na sua carne pela morte para nos apresentar santos. Então, nós somos santos, somos santificados não por nossas obras, não pela nossa carne, mas pela carne de Jesus, por aquilo que ele fez. Aqui está relacionado à antiga vida cristã, né? Como que era antes e como que é agora, como que é a atual salvação agora. Então, quando Jesus está falando aqui, no corpo da sua carne, Jesus está ressaltando que ele veio como humano, ele sofreu como homem, como humano, tá? Ele faz essa referência aqui, ele expressa também a sua divindade. O objetivo dessa reconciliação é que os cristãos sejam apresentados santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dele, não como inimigos, tendo obras más. Então nós não somos mais apresentados a Deus como inimigos, agora nós somos apresentados a Deus como santos, redimidos. Ele nos redimiu. Se permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o que foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual em Paulo me tornei um ministro. Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Então ele tinha um propósito, que é a igreja. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou,
ele passou pela igreja, para que a igreja fosse apresentada santa, redimida, inculpável, né? Sem mácula, sem ruga, tudo perfeitinha. É assim que Jesus quer que a igreja seja apresentada. Aí Paulo começa a falar o que ele se tornou, né? Ele fala assim, ó, que ele se alegra, né? Regozijo-me agora no meu sofrimento por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne, por causa do seu corpo, que é a igreja. Então Paulo agora ele começa a falar dele mesmo, ele fala que ele se alegra dele estar sofrendo pela igreja, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Então Paulo fala assim, ó, que nesse tempo, nessa dispensação, segundo o tempo de Deus, que foi dada a mim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então esse mistério, né, tudo o que acontecia. Por que muitas pessoas pegam a Bíblia para ler e elas não conseguem entender? Porque é como se fosse um mistério. A pessoa começa a ler a Bíblia e se ela não tiver o Espírito Santo para revelar, ela não vai entender nada. Ela não vai conseguir compreender nada. Eu conheço um homem que ele já teve muito sucesso na vida financeira dele, ele, em termos de sabedoria no mundo empresarial, ele é um dos top. E ele estava conversando com ele outro dia e ele falando como que foi a conversão dele. A conversão dele foi numa aula de inglês, onde Deus usava um professor de inglês que trazia ensinos através da Bíblia. E ele falava assim, cara, eu nunca ouvi isso, né? Da onde você está tirando isso? E daí o professor falou assim, eu tiro da Bíblia. Esses ensinos eu tiro da Bíblia. Como da Bíblia? É impossível. Eu já tentei ler a Bíblia várias vezes e não consegui, não entendi nada. Aí ele falou assim, eu entendo. E lá onde eu vou, lá na igreja onde eu vou, tem várias pessoas que vivem, que aplicam, que praticam e que dá certo. Ele falou, não pode ser. E esse professor de inglês, ele cantava nessa igreja. Ele falou, todo domingo de manhã e de noite eu estou lá nessa igreja, eu canto lá. Então tá aqui o endereço, se você quiser ir lá, você vai poder ver com os seus olhos. E essa pessoa foi com a sua esposa e lá eles aceitaram, né, que o Espírito Santo precisava habitar dentro deles. Se não fosse o Espírito Santo trazer a revelação da palavra, eles nunca iam entender. Se nós tentarmos ficar lendo a Bíblia só com o que os nossos olhos veem e não olhar o invisível, nós não vamos compreender. Às vezes vai se tornar uma leitura chata, uma leitura cansativa, mas quando nós decidimos olhar a Bíblia com os olhos invisíveis, olhar ela pelo modo espiritual, ver qual é o propósito, para que ela foi criada, por que ela foi escrita, nós começamos a entender a palavra de Deus, começamos a interpretar a palavra de Deus não pelo nosso conhecimento. Nós não precisamos explicar a Bíblia, porque a Bíblia explica a Bíblia. Mas quando o Espírito Santo traz a revelação, fala, poxa, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim hoje, foi escrita há 2000 anos, mas ela serve para mim agora. Essa que é a palavra de Deus que se renova todas as manhãs, que todas as manhãs está se renovando, tá? Verso 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O que quer dizer isso? Junta as palavras aqui, riqueza e glória. O que elas expressam? Elas expressam as maravilhosas bênçãos desse ministério, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as suas riquezas da glória deste ministério entre gentios, que é entre os gentios, que é Cristo em vós,
em vós, Cristo está em vós. Ele é a esperança da glória. Então, o que é provável aqui? O que é o mais provável? Paulo está falando, ele está dentro de você. Paulo já estava fazendo referência aqui ao fato dos cristãos terem Cristo morando dentro, os quais, qual que é o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Por que antes não era manifesto? Por que antes não era revelado? Porque antes o Espírito Santo não estava dentro. O Espírito Santo começou a habitar dentro de nós quando Jesus Cristo veio, cumpriu, pagou o preço, morreu, ressuscitou, foi para o Pai. Quando ele foi para o Pai, ele voltou como outro, como o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele é aquele que tem o poder, o qual faz conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que somos nós, e Cristo, que está dentro de nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Ele é a esperança da glória. Ele morar dentro de nós. Ele é o selo. O Espírito Santo é o selo. É aquele que fala assim, está autenticado, é original, é isso mesmo, está provado. O qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Que ele consegue apresentar todo homem perfeito. Mas existe um homem perfeito? Existe uma mulher perfeita? Não existe. Na força do nosso braço não existe. Mas quando nós estamos em Jesus, perante Deus nós estamos perfeitos. Porque Deus, ele não olha para mim. Deus olha para aquele que está em mim. Agora, pega isso e anota, escreve para você nunca mais esquecer. Deus não olha para você, para a sua imperfeição. Sabe aquela sua imperfeição que você olha no espelho e fala, poxa, isso aqui tem que melhorar? Sabe aquela coisa que você fala durante o dia que você não queria ter falado? Você fala, poxa, isso aqui tem que melhorar? Deus, ele olha para você, mas ele vê o que está em você. Você consegue olhar para você e ver o que está em você? Quem está aí em você? Esse é o segredo, o qual pregamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o homem e vemos quem está no homem, homem, mulher, quem está, nós vemos que está o perfeito. O perfeito é Jesus Cristo. Ele é o perfeito, ele é o caminho perfeito. Ele fez a sua obra perfeita. Tudo que Jesus Cristo fez foi perfeito. E se ele habita dentro de nós, Deus olha e vê o que está dentro de nós. E para isto também trabalha, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Se Paulo está falando aqui que era ele que operava em Paulo, quem que opera em nós? Quem que opera em mim? Quem que opera em você? Quem que está operando aí? Exatamente, a Bia colocou aqui. Quando olhamos nossos filhos, vemos sempre o melhor deles. A gente sempre precisa olhar e ver o que está por trás, né? Sabe quando as pessoas erram? Sabe quando que a pessoa erra? Quando a pessoa julga. Quando a pessoa julga, a pessoa erra. Normalmente. Não tem como uma pessoa dar um julgamento sem fazer uma pergunta. Nós não somos juízes para sair por aí julgando todas as pessoas, julgando os comportamentos, julgando as palavras. A gente precisa olhar e ver qual é a intenção.
A intenção do coração só tem duas formas de a gente saber. Quando tem uma revelação de Deus, porque Deus conhece a intenção do coração. Ou quando nós fazemos uma pergunta e a pessoa é verdadeira em responder essa pergunta. Aí nós temos a revelação da intenção do coração. Então que nós possamos aprender com esse primeiro capítulo aqui de Colossenses, que nós lemos ontem e hoje. Qual a forma de nós orarmos? Peça para Deus te revelar a plenitude do conhecimento da sua vontade. Ser pleno é ser completo. Se quer ser completo nesse dia, peça para Deus revelar todo o conhecimento da vontade dele para a sua vida, para que você possa desfrutar desse dia maravilhoso. Faça esse exercício de você pegar, buscar de Deus, buscar do Senhor, aquilo que Ele tem para você nesse dia. Começa já a visualizar como que vai ser o seu dia. Você tem uma decisão importante para tomar hoje? Já se visualiza tomando essa decisão. O que você quer que aconteça? Você tem algo importante para fazer hoje? Já se imagina fazendo e imagina como que você quer que isso aconteça depois. Assim como os seus olhos nunca viram algo, mas se você permitir que a sua alma veja, você traga a existência para os seus pensamentos, assim vai ser. Então não importa o que está acontecendo, não importa a maneira, aquilo que você está fazendo, faça de todo o seu coração para Deus. Começa a ativar aquele que está dentro de você, começa a olhar no espelho e não vai mais refletir a sua face ali, vai refletir a face de Jesus, vai refletir o amor dele. O amor dele vai se manifestar através da sua vida. Deixa esse amor manifestar aí dentro de você. Talvez você anda preocupado, anda ansioso, anda buscando as informações, buscando as coisas, buscando aquilo que os seus olhos podem ver, mas você não consegue. Então que os seus olhos possam ver aquilo que você está jogando na sua mente, lá na sua alma, tá bom? Lá nos seus pensamentos. Começa a visualizar as coisas invisíveis. Amém? Que você possa ter um dia abençoado, que você tenha um dia cheio do Espírito Santo de Deus, que você seja completo, que você seja pleno de todo o conhecimento da vontade de Deus. Vamos fazer o print? Eu vou deixar lá no feed do Instagram. Você que está aí no Facebook, se puder, vem para o Instagram, comenta lá, tá aí o meu endereço do Instagram. Comenta lá, faz um comentário, marca alguém que você quer que esteja aqui amanhã. Muitas vezes a gente convida as pessoas e elas não vêm. Não é motivo para você se frustrar. A gente tem que fazer a nossa parte, mas não tem que se preocupar com a parte do outro. Então faça a sua parte. Aquilo que Deus colocar no seu coração, não julga e fala, eu nem vou convidar aquela pessoa não está nem aí para a vida, não está nem aí para Deus. A tua parte você fez. A tua parte, quando chegar lá no céu, Deus vai falar, não, a tua parte você fez. Mas se a gente não fazer a nossa parte, ficar só julgando, não vou nem fazer isso, porque a pessoa não vai vir, não vai nem querer saber de Deus, nós estamos julgando a pessoa. Então nós estamos aprendendo aqui a não julgar as intenções. Então vai lá e faz. Amém? Espero você amanhã às 5 horas. Amanhã não é sábado, tá? Amanhã é segunda-feira. Lembra disso, que na segunda-feira todas as coisas começam, né? Então não deixe para amanhã você falar assim, amanhã é sábado, vou dormir até mais tarde. Vem, amanhã eu espero você às 5 da manhã. Até lá, gente. Um abraço, tenha um dia abençoado.